Ok, então estamos falando aqui sobre a resolução de equações do primeiro grau, e para iniciar essa conversa, nós falaremos sobre os princípios para que a gente comece então a organizar essa resolução aí. O objetivo da equação de primeiro grau é que a gente encontre o valor de x que satisfaz então essa igualdade, né. Aqui no nosso exemplo, nós temos, por exemplo, aqui no primeiro momento, x mais 3 igual a 7. Então, qual é o valor de x que somado a 3 iguala-se a 7? Aqui vamos usar então o princípio aditivo da igualdade. Esse princípio diz o seguinte, que adicionando-se ou subtraindo-se um mesmo número de ambos os membros de uma igualdade, ela não se altera. Então, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que tanto se eu estiver aqui no primeiro membro quanto no segundo membro, se eu subtrair ou adicionar um valor, eu não vou alterar o estado desta equação. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma subtração. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Quem são os valores que a gente tem aqui? Eu tenho uma constante aqui no primeiro membro, né? Que é mais 3 aqui. E no segundo membro, eu tenho somente o 7, que também é uma constante. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subtrair menos 3 aqui e vou subtrair menos 3 aqui também. Então, no final disso, eu vou ter mais 3 com menos 3, que vai dar zero, então sobra somente o x desse lado, igual a 7 menos 3, que dá 4. E aí eu tenho, então, a resposta aqui, nesse caso, já da minha equação de primeiro grau, né. Vamos ver se isso confere? 4 mais 3 é igual a 7, então 7 igual a 7, fechou. Encontramos aqui o valor desta primeira equação, utilizando o princípio aditivo da igualdade. Agora a gente vai falar do princípio multiplicativo da igualdade. E ele diz o seguinte, que multiplicando-se ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número, a igualdade não se altera. Dividindo-se ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número, diferente de zero, a igualdade também não se altera. Então, ele está muito próximo ali do princípio aditivo da igualdade, mas agora ele é multiplicativo. Então, se lá em cima a gente falava de adição e subtração, aqui a gente fala de multiplicação e divisão. O exemplo que temos aqui é 2x igual a 6. Então, aqui percebam que eu não tenho uma constante ali, nem subtraindo e nem adicionando ao o coeficiente e a variável que é, nesse caso, o 2x, né. Eu não tenho isso ali. E tenho ali uma constante do lado do segundo membro, que é 6. Nesse caso, eu vou aplicar, então, a divisão. Então, ó, eu vou vir aqui e vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Então, se eu dividir aqui por 2, ó, o que que vai acontecer? 2 dividido por 2 vai sobrar somente o x. 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, eu já tenho aqui também o resultado desta equação aqui. Precisamos estar atentos, porque em algumas operações podemos utilizar até mesmo os dois princípios numa mesma resolução de equação de primeiro grau. Beleza? Já espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês por aí. Um abraço.